Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos à Central do ITA, que nós discutimos a estratégia de como obter uma renda em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E os REITs vão falir? É verdade que os fundos imobiliários nos Estados Unidos estão começando a falir? Fica aqui até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês em detalhe como isso funciona e o que a gente espera para o futuro. Pois bem, certamente você já deve ter visto alguns vídeos ou até mesmo reportagens, como essa aqui da Reuters, falando que os fundos imobiliários nos Estados Unidos estão bloqueando saques e que isso seria um risco ali para os investidores que estão se posicionando hoje no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Mas vamos lá, antes de mais nada, eu preciso desmistificar alguns conceitos aqui para que você entenda o que está acontecendo. O que essa notícia mostra aqui para nós é que, na verdade, um REIT da Blackstone bloqueou o saque dele. E vocês precisam entender a diferença entre um REIT da Blackstone, e eu já expliquei acima aqui num card sobre a Blackstone, e os REITs que são negociados publicamente hoje no mercado americano. Vamos lá, a Blackstone, você pode comprar ela, o código dela é BX, ela estava disponível no mercado americano, e ela é um asset management, ou seja, ela gerencia ativos. E entre os ativos que ela gerencia, existe um REIT chamado BREIT. E esse é um REIT fechado, ele não é negociado para nós aqui. Não adianta você ir lá no home broker lá da sua corretora tentar achar, que você não vai achar o BREIT para adquirir. São grandes investidores e grandes instituições que acabam se posicionando nesse REIT aqui da Blackstone. E aí vamos lá, outro erro que a gente tem aqui, o REIT não é fundo imobiliário. Isso acontece porque se você der um translator lá no Google Chrome, ele vai traduzir o REIT para você como fundo imobiliário americano. E o REIT não é fundo imobiliário americano, ele tem uma dinâmica diferente dos nossos fundos imobiliários, ele não negocia cota, ele negocia ações, e no caso do BREIT especificamente, ele não é negociado em bolsa. Então tem os fundos, principalmente os fundos soberanos asiáticos, eles se posicionam comprando grandes quantidades ali, grandes posições dentro do BREIT. E quando eles precisam sair dessa posição, o BREIT precisa vender ou pegar ali a liquidez que ele tem e pagar ali os investidores que estão se posicionados. É diferente de um fundo, um REIT de capital aberto, que é o que a gente tem hoje como Realty Income, Federal Realty Trust. O que acontece com esses REITs? Eles também existem grandes fundos com grandes posições dentro desses REITs, mas quando essas instituições decidem vender as ações de um Realty Income, por exemplo, o que vai acontecer é que a cotação cai, diferente de um fundo fechado, Já que no mercado de capital aberto, funciona ali como oferta e demanda. Se tem uma grande quantidade de ações sendo vendida, ou seja, a gente tem uma oferta maior do que a demanda, é natural que a cotação cai. Quando a gente está falando aqui do REIT, da Blackstone, o que vai acontecer é o seguinte, ele não está sendo negociado ali no mercado aberto. Então, se uma grande instituição decide resgatar uma posição que ela tem, esse REIT, especificamente no caso da Blackstone, ele precisa pegar ali a liquidez que ele tem em caixa ou então ele vender ativos ali para poder pagar aquele investidor que estava previamente posicionado. Por isso que existe lá, antes dos investidores investirem em BREIT, que é o REIT ali da Blackstone, existe lá uma cláusula falando que o máximo de resgate por mês é 2% do NAV, ou seja, 2% do seu valor patrimonial. E o REIT mantém isso em caixa, a Blackstone mantém isso em caixa para poder vender ali e pagar os investidores que necessitam ali receber, se assim o fizerem, Nesse caso específico, a gente está vivendo um momento de recessão. E aí o que acontece? Os grandes fundos, principalmente o fundo soberano de Singapura e os fundos japoneses, eles decidiram vender suas posições, porque lá na Ásia a taxa de juros está começando a aumentar. E aí fica atrativo você levar o dinheiro de volta para o ambiente asiático. E aí eles decidem em massa resgatar essas posições que eles têm em Blackstone. E aí eles levam lá para a Ásia. Só que, como o resgate ultrapassou esses 2% do valor patrimonial, a Blackstone se vê obrigada a vender ativos, vender imóveis, E a gente sabe, eu já expliquei no vídeo também, que a Blackstone hoje é um dos maiores predadores de REITs. Eles vêm comprando ali os melhores REITs que a gente tem disponível no mercado. Se esses resgates começam a tomar uma proporção muito grande do seu valor patrimonial, a Blackstone vai se ver sim obrigada a vender esses ativos. E vender ativo nesse exato momento não é o melhor dos cenários, porque a gente está num momento de baixa, a gente está ali no vale, Inclusive os REITs de capital aberto, vários deles estão aproveitando para adquirir ativos que vão gerar retorno lá no longo prazo.
Então, quando a gente começa a investir nos Estados Unidos, as informações elas precisam ser passadas com cuidado para vocês investidores. O primeiro ponto é que a Blackstone ela não é um REIT, ela é um Asset Management e ela tem um REIT dentro do seu portfólio e é um REIT de capital fechado que ele não tem a possibilidade de fazer transação como os REITs de capital aberto. E isso muda muito o cenário aqui. Mas, de novo, né, isso é um problema hoje para a Blackstone? Sim, mas a Blackstone acabou de fechar um acordo ali com o fundo da Universidade da Califórnia que vai injetar cerca de 2 bilhões de dólares em liquidez ali e poder pagar isso. Eles inclusive esperam que isso seja um momento ali de estresse que eles estejam passando agora no mês de fevereiro, quiçá até março, e que isso vá se resolver a partir do momento que eles aumentam a liquidez e eles não precisem mais vender ali os seus imóveis para pagar esses fundos que estão resgatando, né? Diferente, lógico, como eu expliquei, dos REITs de capital aberto. Mas é importante, porque se você chegou aqui nesse vídeo e está aqui até agora, certamente você chegou porque viu lá a imagem, né? Os REITs vão falir e isso causa muito espanto nos investidores, né? Quem está do lado de cá produzindo conteúdo, existe dois sentimentos que é muito fácil atrair atenção. Um deles é a ganância, né? Falar que vai gerar um retorno espetacular, e o outro é o medo. E quando eu falo aqui no começo do vídeo que os REITs vão falir, certamente você continua assistindo o vídeo porque você ficou com medo, porque você deve ter posição hoje nos Estados Unidos e aí vem aquele receio. Será que os REITs que eu tenho na minha carteira vão falir? Mas não, né? Quando a gente olha ali, né, falando do balanço dos REITs agora no primeiro trimestre e olhando ali para o resultado durante o ano de 2022 inteiro, a gente já viu que quase metade dos REITs aumentaram seus dividendos, né? Cerca de 60% deles superaram a expectativa de crescimento. A gente tem ali menos de 10% dos REITs com um certo risco ali, né, para o investidor, um risco de alavancagem elevada, mas grande parte dos REITs ali continuam crescendo e continuam entregando retorno para o investidor. Mas esse retorno não aparece na cotação, exatamente porque a gente está num ambiente ali recessivo, de aumento de taxa de juros, inflação alta, isso acaba deprimindo ali. Mas no longo prazo a gente sabe que esses REITs ali tem tudo para performar. E todo esse crescimento que eles estão apresentando hoje dentro dos seus balanços não estão aparecendo agora por esses fatores externos, mas a gente espera que venha aparecer ali no futuro, tão muito próximo, né? Quem sabe aí nos 3 próximos anos. Então, se você investe em REITs, você precisa entender a diferença entre REIT capital fechado e REIT capital aberto. E o segundo ponto essencial, o REIT não é fundo imobiliário, né? Ele tem uma dinâmica bem diferente dos fundos imobiliários aqui no Brasil, que, como o próprio nome fala, são fundos. Os REITs são empresas, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, né, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Temos também lá o nosso site, centraldoreit.com.br. Um abraço e até a próxima.